A gente volta falando de futebol. O Bahia treinou hoje sem motivos para comemorar, Carol. Depois de uma derrota para o São Paulo, o time ocupa a 14ª colocação com 15 pontos. O primeiro gol da partida saiu de pênalti aos 28 minutos do primeiro tempo. O goleiro Rogério Ceni cobrou e abriu o marcador. Melhor em campo, São Paulo aproveitou o contra-ataque e Dagoberto tocou por cobertura e fez 2-0. No segundo tempo, Lucas arrancou sozinho e chutou forte na saída de lomba. São Paulo 3, Bahia 0. Depois da derrota para o São Paulo, o time titular do Bahia ganhou folga. Hoje só treinaram os atletas que não jogaram a partida inteira. O único desfalque para a próxima partida contra o Atlético Goianiense é o zagueiro Paulo Miranda, que recebeu o 3º cartão amarelo e não joga. Quem treinou hoje na posição foi Thiago. O Bahia agora ocupa a 14ª colocação com 15 pontos e precisa aproveitar a vantagem de jogar as 2 próximas partidas em casa para voltar a subir na tabela e se afastar de vez da zona do rebaixamento. E quem está aqui com a gente para analisar a derrota do Bahia é o comentarista Silvio Mendes. Boa noite, Silvio. Boa noite, Carol. Boa noite, Juca. Boa noite a todos. Silvio, o Bahia vinha jogando melhor fora de casa, né? Mas ontem não teve jeito. Mas eu chamei a atenção ontem aqui que eu estava preocupado com a arbitragem do jogo São Paulo e Bahia. Disse que me preocupava o senhor Márcio Chagas, o árbitro gaúcho, porque no passado ele aprontou aqui no estádio Manuel Barradas contra o Esporte Clube Vitória. É um árbitro caseiro, despreparado emocionalmente. Claro e evidente que ele viu o pênalti a favor do São Paulo, quando o jogador do Bahia tira o braço do rosto. Se ele tivesse com o braço mais baixo, caracterizava uma proteção no rosto, porque diz a regra que pode proteger o rosto, pode proteger também a região baixa. Mas só que ele levanta o braço acima da cabeça e ali caracterizou o pênalti muito bem batido aí pelo Rogério Ceni. Agora, esse lance aí é tranco ilegal. Tranco ilegal. Ele não deu do Dagoberto em cima do Avni. Porque o jogador não pode se interpor entre a bola e o outro. Ele tem que ficar, deixar o outro chegar na bola. Preste bem atenção, que o Avni vai dar o toque na bola, ele aí não deixa o árbitro sequenciar. Isso aí, na regra, o árbitro tem que caracterizar como um lance para tiro livre e indireto. Seria uma falta contra a equipe do São Paulo. Aí o Bahia toma esse segundo gol e no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, o Ricardinho segura essa bola aí, dá numa tremenda dividida para o Tite, né? A velocidade do Lucas, o Lucas é muito mais rápido, o Tite tentou se afastar da bola, enfiando ali lateralmente para um companheiro, o Lucas pegou e definiu o jogo em 3-0. Agora, se o árbitro, quando o jogo estava em 1-0, se ele marca o pênalti de Rodrigo Caio, que tocou a mão na bola dentro da grande área, e a coisa claro, poderia ser né? diferente. A imagem mostra claramente que ele Mas ele só vê o braço do jogador do Bahia. Para ele, o jogador de São Paulo não tem mão, não tem braço. Então ele não analisou a jogada como ele deveria analisar. Como ele estava muito longe do lance do Dagoberto com o Avni, que originou-se de quê? Uma cobrança de falta de Marcos, uma cobrança que não foi realizada com êxito, a bola bateu no defensor do São Paulo, deu o contra-ataque, mas o Avni chegaria na bola com mais tranquilidade se o Dagoberto não se interpõe entre ele e a bola e faz o tranco ilegal. Mas ele estava muito longe, ele estava lá dentro da grande área. Árbitro mal preparado fisicamente. E não sou eu aqui que estou chorando nem reclamando de arbitragem. Abra todos os sites hoje, inclusive o R7.com, que está lá o treinador Abel do Fluminense dizendo que coisas estranhas estão acontecendo na arbitragem do futebol brasileiro. Enquanto permanecer essa quadrilha que comanda a arbitragem do futebol brasileiro. Na verdade, deixa eu fazer só uma correção, Juca. Claro. A imagem que a gente viu agora foi do lance que o Tite, né, encostou com a mão na bola e resultou no pênalti para o São Paulo, porque o Rogério Ceni cobrou. Mas ficou claro mesmo o lance do Bahia, né, do Rodrigo Caio. Que tocou na bola. Ele nem toca na bola, ele bate na bola. Ele fura na bola, ele mete a mão na bola para evitar que a bola passasse. E isso aí poderia, né, Juca, mudar completamente É isso que eu ia perguntar, Silvio. Você acha que o fato do juiz ter marcado isso poderia mudar o rumo da partida? Não poderia. Se ele marca a penalidade máxima, o Bahia poderia converter ou não. Se convertesse, endureceria o jogo, que o jogo ficou em 1-1. Ficaria empatado. Quando ele marcou o pênalti,
a favor do São Paulo contra o Bahia, ele já desequilibrou emocionalmente o time do Sport Clube Bahia, que o time estava segurando, e houve a penalidade máxima. Depois toma aquele segundo gol, numa característica adversa, de falta tranquila, ilegal de Dagoberto em cima do Avni, ele deixa correr, aí desequilibrou emocionalmente o time do Bahia. Depois, para justificar, ele expulsou o jogador do São Paulo. Esse árbitro é caseiro, é despreparado emocionalmente, e a Federação Baiana de Futebol, através do seu presidente, tem que tomar providências junto aos órgãos competentes, os órgãos que comandam o futebol brasileiro nesse setor de arbitragem. Porque aquele Sérgio Correia, que está comandando a arbitragem de futebol brasileiro, continua com aquela barriga avantajada, aquela protuberância abdominal, sentado lá numa poltrona, mandando no futebol brasileiro, mandando e desmandando, escala o mesmo ato para jogo de Bahia, para jogo de Vitória. O que é que está acontecendo? O que é que eles querem fazer com o futebol da Bahia? É preciso a gente botar a boca no trombone e reclamar. Porque se deixar para mais tarde, aí a vaca já foi pro brejo com bezerro, tudo, sininho no pescoço, companhia limitada. Silvio, quem colocou a boca no trombone e reclamou foi o torcedor, que ficou indignado com a derrota para o São Paulo ontem. E nós temos perguntas, algumas perguntas feitas na rua para você, viu, Silvio? Vamos ver. Silvio Mendes, eu quero saber se René Simões continua no Bahia e como é que vai ficar a situação do Bahia. Só você pode responder essa pergunta, viu? Eu queria saber até quando teremos que aguentar Marcos na lateral do Bahia. Bom, a primeira pergunta, se René deve continuar no Bahia. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui aos senhores telespectadores e torcedores do Sport Clube Bahia que é muito difícil o René Simões deixar o comando técnico do Sport Clube Bahia. Ele tem uma proposta de trabalho até o final, a não ser que o presidente Marcelo Guimarães Filho tome outra decisão. Mas ele disse em alto e bom som, ciclo de contratações no Bahia está encerrado, inclusive de treinador. Ele quer que o René continue aí fazendo o trabalho dele. Mesmo porque eu já disse que tem muitos treinadores no Brasil que não querem vir treinar o Bahia. Ainda tem esse detalhe. Tem muitos lá fora, informações desabonadoras, fazem com que alguns treinadores fiquem com o pé atrás para vir treinar no Sport Clube Bahia. Mesmo porque o René não tem culpa do que está acontecendo aí, não. A Série A é outro nível, meus amigos. O Bahia é bom no papel, às vezes muito bom na prática, e às vezes é atrapalhado pela arbitragem, e às vezes também na prática é um time que deixa a desejar. Essa que é a grande realidade. Fica dentro dessas três alternativas, o Sport Clube Bahia. Agora, com relação a Marcos, eu já me cansei de dizer, Marcos, no meu time de futebol, eu como analista de futebol, ele não pegaria nem minha pelada. É complicado. Agora, Silvio, você falou aí de erros da arbitragem, mas o Bahia também teve alguns problemas nesse jogo de ontem, especialmente na defesa. Você acha que o São Paulo, ele soube se aproveitar, Silvio, dos erros? Porque é indiscutível que o São Paulo jogou melhor. O jogo foi equilibrado, até determinado momento do desequilíbrio emocional dos jogadores do Bahia. Depois do pênalti, depois do segundo gol, no segundo tempo mesmo, a gente viu um Bahia já diferente. Bahia já conformado, e quando o Bahia está conformado, ele toca, ele sai bonitinho, ele segurou, também o São Paulo segurou o ímpeto, mas o juiz atrapalhou no jogo de ontem. Agora, é preciso que também o torcedor do Sport Clube Bahia, ele visualize uma coisa. Hoje, o Bahia tem dois jogadores que formam uma defesa realmente estável do Sport Clube Bahia, que é o Paulo Miranda, que não joga a próxima partida, e o Tite. Agora, quando o senhor Ricardinho pega uma bola daquela, mete dividida no Tite, aí o Tite, no afã de se safar da bola, porque ele era o penúltimo homem da situação de defesa, ele tocou errado, o Lucas rouba e sai na velocidade, a culpa não é do zagueiro. A culpa é de quem passou a bola dividida. O Ricardinho, ele podia virar para o outro lado, não. Ele preferiu tocar aquela bola, que não saiu com força, e o Lucas, mais veloz do que o Tite, acabou chegando na bola, roubou. Mas a defesa do time do Bahia não é ruim, a não ser pela lateral direita. E é preciso, seria necessário, se não encerrasse o ciclo de contratações, um lateral esquerdo para fazer sombra a Avni, que o Avni está se sentindo o rei da cocada preta, tá entendendo? Um rei absolutista.